Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Chupeta. Muito bem, pessoal. Sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Vavá Matemática. E hoje eu vou trazer para vocês a segunda parte da nossa aula de função polinomial do primeiro grau, porém, nós vamos trabalhar a parte gráfica. E como eu fiz lá na primeira aula, e veja só, se você não assistiu a primeira aula, pausa esse vídeo, vá assistir a primeira aula, gente, porque ela está sensacional, ela está demais. Ela é uma função polinomial do primeiro grau aplicada a situações do teu cotidiano. Só que eu estou ensinando a você agora, vou ensinar você agora a passar esta parte de lei para gráficos. Ou seja, eu vou te ensinar de uma vez por todas a parte de gráfico de função polinomial do primeiro grau. Ok? Vamos nessa! Muito bem, pessoal, mas quando se fala em função polinomial do primeiro grau ou função afim, a parte gráfica, a maioria de vocês já sabe aquela parte decorada, não é isso? Já está mais ou menos manjado que o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é nada mais, nada menos que uma reta. O problema é que o aluno fica apenas na parte decorada, o aluno fica apenas na decoreba e quando chega na hora da prova, no momento da leitura da questão, dá aquela trancada e o aluno fala assim: mas Vavá, o meu problema aqui é interpretação. Eu digo mais, o teu problema é a associação. Por isso que eu vou pegar os exemplos da primeira aula de função polinomial do primeiro grau e eu vou associar com as suas respectivas representações gráficas no plano cartesiano. Vem cá. Pessoal, presta bem atenção. A lei da função polinomial do primeiro grau é y ou f de x igual a a que multiplica x mais o b, em que o a e o b são dois valores reais e o x é a tua variável, não é isso? O gráfico desta função é uma reta que vai ter inclinação para a tua direita ou vai ter inclinação para a tua esquerda. Ainda lembremos que os nomes dos coeficientes a e b são, respectivamente, o a é chamado de coeficiente angular, também chamado de declive ou declividade da tua reta. O b é chamado de coeficiente linear, termo constante ou também chamado de termo independente. Agora, me diz uma coisa, cá para nós, só entre eu e você. Adianta você decorar nomezinhos de coeficientes, saber que quando o a que multiplica o teu x é positivo, a tua função ela é crescente e a tua reta tem inclinação para a tua direita. E quando o a que multiplica o teu x for negativo, menor que zero, a tua função vai ser decrescente e a tua reta vai ter inclinação para a tua esquerda. Adianta apenas memorizar isso? Não. É preciso que você faça a relação desta parte decoreba, desta parte teórica, com as questõezinhas contextualizadas que nós vimos na primeira parte, ou seja, na primeira aula. Pessoal, só lembremos aqui duas coisinhas bem importantes. Além da inclinação da tua reta, que depende do coeficiente angular A, se este for positivo, reta inclinação para a tua direita, se este for negativo, reta inclinação para a tua esquerda. É interessantíssimo o aluno lembrar em qual valor a reta, independentemente da sua inclinação, vai cortar o eixo vertical Y. A reta sempre vai cortar o eixo vertical Y no valor de B, no valor do teu coeficiente linear. Então, a reta sempre vai cortar o teu eixo vertical automaticamente no B. Mas se Vavá, e se a reta passar pela origem? Se a reta passar pela origem, automaticamente o valor de B vai ser igual a zero. E a recíproca é verdadeira. Sempre que o B for zero, a reta automaticamente passará pela origem. Ok, mas esta é a parte teórica, esta é a parte decorada. O que eu quero de vocês, eu vou buscar agora os exemplos da nossa primeira aula, principalmente aquele exemplo do preço a pagar no posto de combustível e o segundo exemplo, o preço a pagar pela corrida de táxi. Ok, vamos nessa? Muito bem, pessoal, vou trazer para vocês um dos exemplos da nossa primeira aula de função, onde você aí em casa, lembra, me ajudou a montar a lei da função polinomial do primeiro grau. Aí, o exemplo que eu trouxe para vocês é o exemplo do posto de combustível, onde o preço do litro da gasolina era de R$ 4,73. E nós havíamos montado na aula anterior que o preço P de x era igual a 4,73 vezes x, em que P de x era o preço a ser pago e x era o número de litros abastecidos, ok? Professor, eu quero saber matemática como o senhor. Eu quero olhar para a lei e dizer assim, isso aí é uma função polinomial do primeiro grau. O seu desejo é uma ordem. Primeiro passo, por que a função?
Nós já vimos isso na aula anterior. É a função porque você acabou de escrever comigo. O preço a pagar, a ser pago, em função da quantidade X de litros abastecidos. É uma função polinomial do primeiro grau, porque o maior expoente da variável X vale 1, por isso função polinomial do primeiro grau. Mas, professor, o que isso tem a ver com a nossa primeira parte da aula de hoje, a aula sobre gráficos? Nós já sabemos, pessoal, que a lei genérica da função polinomial do primeiro grau é f de x igual a ax mais b, ou y igual a ax mais b. O valor de a que multiplica o teu x, chamado de coeficiente angular, neste nosso exemplo, está sendo representado por 4,73. O valor de b, que não multiplica o teu x, chamado de coeficiente linear, não aparece para vocês. Se não aparece para nós, é porque esse valor de b é igual a zero. Então, neste nosso exemplo, o coeficiente angular a vale 4,73 e o coeficiente linear b corresponde a zero. Mas, professor, eu decorei assim, ó. Sempre que o valor que multiplica o teu x, o teu a, for positivo, o gráfico dessa função, que é uma reta, vai ter inclinação para a tua direita. Isso. Sempre que o valor de a que multiplica o teu x for negativo, a reta vai ter inclinação para a tua esquerda. Neste caso, como o nosso a vale 4,73, ele é positivo. E se ele é positivo, a tua reta vai ter inclinação para a tua direita. Agora, este valor de b, como eu coloquei no começo desta aula, o valor de b é o valor em que a reta corta sempre o teu eixo vertical. Se o teu b vale zero, a reta vai cortar o eixo vertical exatamente no zero. Em outras palavras, esta reta vai passar pela origem do sistema cartesiano. Mas, professor, vem cá. Eu vou pegar o meu auxiliar aqui, olha só. Pegando o meu auxiliar. Olha lá, velho. Chega a ser maior que isso aqui. Olha lá. Ó. Pum. Bateu no chão? Não. Olha lá. Opa! Olha aqui, olha para cá. Eu tenho uma reta aqui. Agora faz comigo. Essa reta já sei que tem inclinação para a minha direita, porque o valor de a é positivo. Essa reta, além de ter inclinação para a minha direita, ela vai cortar o eixo vertical exatamente na origem do sistema cartesiano. Agora, professor, eu quero saber a inclinação. Se é menos inclinada, se é mais inclinada. Então, para você realmente traçar a reta, pessoal, certeira dessa questão contextualizada, eu preciso de mais um ponto. Agora, eu não vou ficar fazendo tabelinha de x e y, basta você pensar. O P de x, o teu preço y, em reais, é dado em função de x, em que x é a quantidade de litros abastecidos. Se você abastecer 10 litros, qual vai ser o preço que você vai pagar? Eu estou perguntando para vocês, quando o teu x for igual a 10, qual vai ser o valor de P do teu y? Opa, vá lá na lei. Se você for na lei, não dá para puxar que assim, ó, você vai ter que o preço vai ser igual. Quando no lugar do x tu colocares nada mais, nada menos que 10 litros, o preço a pagar vai ser 4,73. Deixa eu fazer para vocês aqui assim, vezes 10. Na multiplicação por 10, corta-se o zero, a vírgula vai deslocar uma casa para a tua direita. Deslocando uma casa para a tua direita, o preço a ser pago vai ser de R$ 47,30. Em outras palavras, o x é a quantidade em litros que você abastece. Quando o teu x for igual a 10, o y, que é o preço que você vai pagar, vai ser R$ 47,30. Então vamos colocar aqui assim, 47,30. A partir do momento que você tem um x e você tem um y, encontrando o x com y, você tem mais um ponto. E basta! 2 pontos bastam para que você possa efetuar o traçado correto desta reta. Mais uma vez, eu vou pegar o meu auxiliar aqui e vamos efetuar o traçado desta reta. Então aqui você tem, pessoal, mais ou menos o traçado da tua reta. Mas tem alguma coisinha que não está legal. Não está legal? Tá legal. Por que não está legal, professor? A reta ela é infinita. Infinita para a tua direita, infinita para a tua esquerda. Porém, eu não posso ter quantidade de litros abastecidos negativos. Você não pode chegar no posto e pedir para o cara assim, abastece menos 5 litros. Você não pode pagar, olha lá, pagar negativo. Eu abasteci automaticamente o tanque, eu vou pagar menos R$10. Então, esta parte do gráfico aqui, pessoal, essa parte do gráfico não existe. Então, automaticamente, a reta que me interessa e a reta que representa toda essa nossa situação contextualizada é essa que eu destaquei para vocês no quadro. Fechou? Mas nós temos mais exemplos na aula anterior que eu vou puxar para mostrar para vocês a sua representação gráfica. Vem comigo!
Muito bem, pessoal, eu trouxe mais um exemplo da nossa aula anterior, da primeira aula de função polinomial do primeiro grau. Reforço para você, se você não assistiu, volta lá porque vale a pena assistir. Eu peguei o exemplo aqui do preço a ser pago por uma corrida de táxi em função da quantidade X de quilômetros que você percorreu. Eu chamei mais uma vez o preço a pagar de P de X. X é o número, a quantidade de quilômetros percorridos. E eu falei para vocês que quando você entra no táxi, você tem aquele preço fixo chamado de bandeirada. E você tem aquele preço variável que depende da quantidade de quilômetros que você percorreu. E nós montamos na aula passada a seguinte lei. O preço P de X vai ser igual a 5,40, que é o valor fixo, a tua bandeirada, R$ 5,40. Entrou no táxi, R$ 5,40 pagos. Mais 0,90 ou 0,9, 90 centavos, vezes o número X de quilômetros percorridos. Então, se você percorrer 1 quilômetro, você vai pagar 5,40 mais 0,90 vezes 1. Se forem 10 quilômetros, é 5,40 mais 0,90 vezes 10 e assim sucessivamente. Então, X representa a quantidade de quilômetros percorridos e o Y representa o valor em reais preço pago por esta corrida de táxi. Professor, mais uma vez, agora já estou mais esperto, Vavá. Eu já vi que é uma função, porque é o preço pago em função do número X de quilômetros percorridos. Eu já vi que é uma função polinomial do primeiro grau, porque o maior expoente da tua variável corresponde a 1. Eu já automaticamente comparei com a minha função tradicional, y ou f de x, igual a ax mais b, e já vou retirar os valores de a e b. Quanto é que vale o teu coeficiente angular a? Calma lá, calma lá, calma lá. Aqui que o aluno tem que tomar cuidado. Ele costuma dizer que o a é sempre o primeiro valor e o segundo valor, no caso, é o teu b. Então, o teu a seria 5,40? Não. O valor de a é o valor que multiplica o teu x. E neste caso, quem está multiplicando o teu x é 0,9. Então, o valor de a corresponde a 0,9. O valor de b que não multiplica o teu x é 5,40 ou 5,4. Agora, professor, já sei aí a malandragem, ou seja, a vavalandragem. Se o valor que multiplica o teu x, o teu a, ele for positivo, que é o nosso caso, a reta vai ter inclinação para a tua? Vai ter inclinação para a tua direita. Outra coisa, a tua reta sempre vai cortar o eixo vertical y exatamente no B. No caso, 5,40. Ou no caso, 5,4. Então, o que nós vamos fazer? Eu já sei que essa reta vai cortar o teu eixo vertical y exatamente no B, que nós já vamos colocar 5,4. Agora, professor, eu já sei, vou pegar o meu auxiliar mais uma vez, que essa reta tem inclinação para a direita, ela vai cortar o eixo vertical y exatamente no teu 5,4, ok? Agora eu preciso o quê? Eu preciso de um outro ponto para verificarmos o quê? A tal da inclinação. Então brinca comigo. Se você percorrer 1 quilômetro, qual vai ser o preço a ser pago por esta corrida de táxi? Eu estou, em outras palavras, te afirmando, quando o valor de x for igual a 1, qual vai ser o preço a pagar, ou seja, o teu y? Vai lá na lei lá em cima, pega aqui, vem olhar, você vai ter que o preço a pagar, que eu vou chamar de P, vai ser igual a 5,40 ou 5,4, mais 0,90 ou 0,9, vezes, se você percorrer 1 quilômetro, o teu x vale 1. Agora faça de cabeça aí de casa comigo. 0,9 vezes 1 vai dar um total de 0,9, 90 centavos. 90 centavos mais R$5,40, dá quanto isso? Soma para mim, olha lá o tempo. Tá? Muito bem, 5,40 mais 90 centavos vai dar um total de 6,30. Então você vai pagar apenas R$6,30. Então quando o valor de x for 1, o teu y vai ser 6,30. Vem para cá. Quando no lugar do x tu colocares 1, o preço a pagar vai ser R$6,30. Valor de x, valor de y, ao se encontrarem vão representar o quê? Vão representar um ponto. E agora com 2 pontos, eu posso pegar mais uma vez o meu auxiliar. Deixa eu dar uma inclinada para vocês aqui. E agora eu posso traçar a minha reta. Tá lá! E para nós fecharmos com chave de ouro, o que você vai ajeitar nesta reta? Eu não posso percorrer menos quilômetros, ou seja, quilômetros negativos. Ok, se você não pode ter gráfico à esquerda da tua origem, automaticamente esta reta aqui não me interessa. Então, mais uma vez,
Começa aqui nos 5,40, quando tu percorreres exatamente 0 km, e depois o valor vai aumentando de acordo com a quilometragem que você percorrer. Ou seja, este gráfico vai representar a nossa situação, problema da corrida de táxi. Fechou? Muito bem. Pessoal, é muito importante que você saiba associar as leis das funções polinomiais do primeiro grau com as suas respectivas interpretações gráficas. É isso que eles cobram para vocês, não só na prova do Enem, como dos mais diversos vestibulares. Ok, venho? Beleza? Tranquilaço? Se você curtiu esta aula, deixa aquele joinha. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Avise os amigos que aqui no nosso canal a gente deixa a matemática, a gente torna a matemática melzinho na chupeta. Eu aguardo todos vocês até uma próxima aula. Um grande abraço.